Procrastinação. Ou palavrinha feia. Agora, pior do que ela é só o efeito que ela tem na sua vida, em tudo aquilo que você poderia ter e ser. Quase 90% das pessoas procrastinam diariamente, mas será que você sabia que existem 3 tipos diferentes de procrastinadores e cada um precisa de uma solução específica para o seu cérebro? O seu cérebro pode estar literalmente programado para adiar tarefas importantes. Tudo bem, pode ser que sim, mas pode não ser bem isso. E olha que eu estudei a neurociência da procrastinação já não é de hoje. O Brain Power sozinho tem mais de 11 anos. São mais de 20 mil alunos e eu descobri algo que literalmente choca a maioria. A maior parte das técnicas de produtividade elas falham, porque literalmente elas tratam todos os procrastinadores da exata mesma forma. E é por isso que nos próximos 3 minutos eu vou te revelar qual dos 3 perfis é o seu e exatamente como você reprograma o seu cérebro para finalmente parar de adiar aquilo que realmente importa. Batalha neural. Como o seu cérebro sabota as suas melhores intenções. Provavelmente você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, o seu cérebro parece ter algo diferente, ele parece ter planos diferentes de você mesmo. Então aqui, em primeiro lugar, é importante desvendar essa batalha neural que acontece todos os dias na sua mente. É como se existissem 2 forças, o anjinho e o diabinho, né? E você, de fato, tentando negociar entre essas 2 forças e elas estão ali competindo pelo controle de você, das suas ações e, na maioria das vezes, forçando o prazer imediato. E ele acaba vencendo, ou seja, o diabinho venceu. Dentro do seu cérebro existe sim, portanto, uma guerra constante, só que não é, obviamente, entre essas 2 figuras de anjinho e do diabinho, e sim de estruturas cerebrais. De um lado nós temos o sistema límbico, que nada mais é do que uma simplificação de um conjunto de estruturas que processa emoções, principalmente medo, ansiedade, e do outro lado nós temos o cérebro racional, o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões mais lógicas, pelo planejamento de longo prazo, e obviamente são coisas conflitantes, porque quando você se depara com uma tarefa que é desagradável, porém importante para o seu longo prazo, essa batalha se intensifica. De um lado, o sistema límbico agindo como um alarme de desconforto. Meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso. Tem coisa tão mais legal que eu poderia fazer agora e eu não tenho que fazer isso. Então ele envia sinais para que você evite esta sensação desagradável de desconforto, pensando exatamente isso. Por que sofrer agora se nós podemos fazer algo mais prazeroso? É o que basicamente ele te pergunta. Enquanto isso, do outro lado, o que acontece? Córtex pré-frontal tentando argumentar e defender. Veja bem, meu amigo, nós precisamos fazer isso agora para que de fato a gente possa colher os benefícios no futuro. O problema é que o sistema límbico frequentemente fala mais alto. E por que isso? Porque basicamente no curto prazo a gente enxerga os benefícios e no longo prazo é incerto. Você vai se esforçar e não necessariamente você vai ter aquele resultado. Então, além de estar distante, a recompensa, ela também é incerta. Isso torna muito mais fácil para o seu diabinho vencer. E para ser um pouco mais específico nessa conversa, essa, vamos chamar de decisão de procrastinar, ela acontece em uma região chamada córtex cingulado anterior. É ali que seu cérebro faz basicamente um cálculo de custo-benefício das suas ações e quando você precisa fazer alguma coisa que é difícil, o que ele avalia basicamente é, será que vale a pena esse desconforto de agora em troca desse benefício futuro? E infelizmente, de novo, o nosso cérebro ele evoluiu para valorizar mais os ganhos imediatos do que benefícios de longo prazo. E antes da gente entrar de fato nos 3 tipos, mais um elemento que você precisa entender. Essa questão se torna ainda mais complexa quando a gente entende o papel da dopamina neste processo, nessa equação. Dopamina é o neurotransmissor que é liberado quando você recebe algum tipo de estímulo, como uma notificação no celular, quando você assiste a um vídeo engraçado ou você navega nas redes sociais. Muita gente associa a dopamina ao neurotransmissor do prazer, mas na verdade ele é liberado
na antecipação do prazer. Muitas vezes você simplesmente checa o seu celular e na notificação que chega você nem sabe o que tem dentro dela, você já tem a liberação de dopamina porque você ficou na expectativa, você ficou curioso e isso vai estimulando um sistema que te coloca basicamente sempre num processo de expectativa de algo interessante e ali fica o seu cérebro. Por isso que um celular sequestra literalmente você e o seu cérebro, porque literalmente também as redes sociais entenderam como fazer este processo de criar um certo vício, né? Liberando pequenas doses de dopamina, mas com frequência, tornando essa dinâmica irresistível. E para fechar essa parte de entendimento de base, o mais preocupante disso tudo é que ao ceder repetidamente a esse estímulo, a essa procrastinação, você reforça estes circuitos neurais. É como se você estivesse aprendendo a procrastinar e é exatamente isso. Pense que você está ali caminhando e pavimentando uma estrada cerebral a cada vez mais forte, tornando inclusive essa estrada cada vez mais larga, mais acessível e mais fácil de você acessar. Ao mesmo tempo, os caminhos neurais associados à disciplina, aquilo que de fato você tinha que fazer ao foco, eles vão ficando comparativamente mais fracos e, naturalmente, mais difíceis de acessar, mas nem tudo está perdido. Na verdade, existe um padrão nessa batalha neural que pode revelar muito sobre você e depois de anos estudando sobre mecanismos cerebrais, foram identificados, portanto, 3 perfis neurológicos diferentes de procrastinadores. Cada um desses perfis apresenta padrões cerebrais específicos que influenciam diretamente como você procrastina e, mais importante, não é só como você procrastina, mas como você pode superar este padrão. Os 3 perfis neurológicos da procrastinação. Descubra o seu e a solução específica. Sabe aquela técnica de produtividade que você viu num vídeo e que aquele vídeo jurou para você que funcionaria para qualquer pessoa? Talvez isso não tenha funcionado e talvez você tenha tentado essa técnica, mas talvez de novo o problema não seja a sua força de vontade, sim, você está usando uma ferramenta incompatível com o seu perfil neurológico específico. Então, basicamente, depois desse processo de entender, de estudar, a gente percebeu exatamente estes 3 tipos e são características muito únicas que determinam como você adia as tarefas e quais são as estratégias que realmente vão funcionar para você. Te sugiro que você anote os 3 tipos para que você possa olhar para os 3 tipos e falar, eu tenho predominância nesse, porque talvez você tenha os 3. E aí você vai me dizer aqui nos comentários qual é o seu perfil predominante. Vamos então começar com o primeiro perfil, o procrastinador evitativo. Como você percebe pelo nome, é aquele que evita as tarefas, mas eu vou explicar um pouco melhor isso. Se você identificar que você de fato se conecta com esse perfil, saiba que o seu cérebro apresenta uma certa hiperatividade na amígdala, responsável por processar medo, ansiedade, e quando você pensa em iniciar um projeto importante, o seu cérebro entra num certo estado de alerta. Imagine só você tentar começar uma apresentação e simplesmente ficar paralisado, revendo mentalmente todos os possíveis erros daquilo que você pode ainda cometer. Pessoas com esse perfil geralmente são perfeccionistas e basicamente elas deixam de fazer, ou seja, elas procrastinam porque elas estão com um certo receio de algo que pode dar errado, receio de não dar certo, receio de não sair de forma perfeita, e este receio se torna maior do que o benefício de concluir a tarefa, e esta equação faz com que o cérebro evite. É como se o cérebro procrastinador evitativo tivesse um certo alarme extremamente sensível em que qualquer possibilidade de erro, ele dispara sinais que paralisam a pessoa e paralisam a capacidade de agir. Eu quero que você me diga aqui embaixo se você é o procrastinador evitativo. O segundo perfil é o procrastinador por estímulo. E isso vai ser bem interessante. Você vai perceber que esse é um perfil muito clássico e se você se reconhecer nele, você vai ralar, cara, finalmente eu me entendi. Veja só, é uma certa busca por adrenalina. Sabe aquela pessoa que só consegue entregar o trabalho na véspera do prazo? Essa pessoa provavelmente se encaixa aqui. O seu córtex pré-frontal, ele tem uma característica muito particular. Ele precisa de pressão para funcionar. Sem essa adrenalina da urgência, o seu cérebro não libera neurotransmissores necessários para focar. Você tem menos de você
do que se você de fato tivesse com essa pressão ali te apertando, porque esta pressão te faz agir a ponto de que, de certa maneira, mesmo que você não goste de declarar, você meio que ficou viciado nesta pressão, nessa adrenalina, neste momento de fazer porque você simplesmente tem que fazer, e você talvez até se sinta competente porque você sempre diz para você mesmo: na hora que tem que fazer, eu faço. E aí você bate no peito e sente competência. É como se o seu cérebro fosse um carro esportivo que só funciona em alta rotação e precisa dessa adrenalina. Agora, nas velocidades moderadas, ele sente um certo tédio. Então note que interessante, o seu cérebro não é preguiçoso. Ele basicamente precisa daquela sensação de é agora ou nunca para produzir. Então coloque aqui embaixo se você é parte deste perfil. O terceiro e último tipo é o procrastinador indeciso. Sabe aquele momento em que você passa literalmente horas avaliando todos os reviews, todas as avaliações antes de fazer uma compra simples, apenas para desistir, para não tomar a decisão ali na hora. Você não conseguiu decidir, este é o seu perfil. Busca muitas informações e com todas elas na sua frente você fala: ficou confuso, vou deixar para depois. O seu cérebro apresenta atividade excessiva na rede de modo padrão, que basicamente ela ativa quando nós imaginamos cenários futuros. O cérebro deste procrastinador indeciso roda dezenas, talvez centenas de simulações mentalmente, criando uma certa paralisia por análise, porque quanto mais você pensa nas opções, menos capaz você fica simplesmente de agir. Afinal, o seu cérebro já nem sabe mais qual caminho seguir, e diante de tantos caminhos acontece a paralisia. Então note que também não é por preguiça. E muitas vezes a gente associa a procrastinação à preguiça, e é verdade. Quando você tem preguiça, quando você tem baixa energia, você vai procrastinar. Mas aqui estamos falando de perfis, são traços comportamentais que, por natureza, você tende a cair na procrastinação, mas que nada tem a ver com a sua energia, nada tem a ver com preguiça, e sim a ver com você, com o seu comportamento. E é muito por conta disso que as técnicas universais de solução da produtividade, elas vão falhar. Usar a estratégia errada para o seu tipo cerebral não apenas vai falhar em resolver, mas vai aumentar a sua frustração, porque você tenta e simplesmente não dá certo, e chega no ponto em que você simplesmente desiste. Portanto, vamos pensar agora nas soluções. Quais seriam os caminhos para que realmente cada perfil, cada tipo de procrastinador consiga efetivamente resolver de um jeito mais direcionado? Vamos lá, começando com o procrastinador evitativo. Neste caso, a chave está em dividir as tarefas em partes tão pequenas que se torna impossível falhar. O seu cérebro precisa de pequenas vitórias para diminuir essa atividade da amígdala e criar confiança. Agora, para o procrastinador por estímulo, já é mais difícil, né? Porque você espera aquele prazo para efetivamente se sentir bem, sentir a adrenalina. O que você pode fazer é criar o que eu chamo de um jogo paralelo, criar um desafio para você em cima da realidade, dizendo para você mesmo: se eu realmente sou bom, eu faço neste prazo, eu faço neste cenário, eu faço nesta situação, às vezes criando prazos artificiais, às vezes criando de fato um novo jogo, um novo desafio para criar um novo senso de urgência, que não é o senso de urgência da realidade, e sim o senso de urgência instaurado por você mesmo, criando um jogo. Literalmente é um jogo, e você pode fazer isso através de compromissos públicos, que é algo absolutamente eficaz. Se você de fato se comprometer com outra pessoa, é muito difícil você simplesmente não fazer. E agora para o procrastinador indeciso. Olha, eu posso dar umas 19 alternativas, não, dá para fazer umas 100 alternativas. Óbvio que não vai funcionar. O que você tem que fazer não é múltiplas técnicas, é uma única coisa e sempre se limitar a isso. E essa é a técnica: limitar as opções, limitar o tempo. Coloque limite. O seu cérebro precisa
de limite. É como se você fosse o seu próprio pai ou o seu próprio chefe. Você vira para você e fala, cara, chega, eu já tenho o que é o suficiente, é até aqui. Eu me dou 1 hora para tomar essa decisão, e se isso não for muito, eu me dou 10 minutos para tomar essa decisão e efetivamente tome a decisão. O seu cérebro precisa de fronteiras claras. Técnicas como, por exemplo, a regra dos 5 segundos. Imagine só que fascinante você, de fato, se comprometer a agir nos primeiros 5 segundos após você ter uma ideia. Antes do seu cérebro começar a gerar as infinitas ideias e alternativas, isso literalmente pode ser transformador para você. Ou seja, crie bloqueios. Crie fronteiras. A grande conclusão é, de fato, agora você tem clareza. Você, no fundo, não precisa criar uma batalha contra o seu cérebro, porque se você entende o seu cérebro, isso te traz caminhos muito mais inteligentes. Agora, se você realmente quer se aprofundar na neurociência, aí você pode eliminar o padrão na origem dele mesmo. Ao invés de você reprimir os impulsos, a gente pode sim recanalizar a nossa energia, aqueles estímulos internos, o nosso próprio cérebro, de acordo com técnicas mais adequadas. E eu já vou te falar como é que você pode fazer isso, mas antes de ir para qualquer outra coisa, eu quero te fazer aqui um pedido, é quase que um clamor. Eu te peço para que, antes de mais nada, que você pare de se julgar como procrastinador, como alguém que literalmente não tem mais saída, porque essa autocrítica excessiva, por pesquisa, isso já mostra que simplesmente piora a procrastinação, porque o sentimento fica péssimo. Essa autocompaixão que falta de você em relação a você mesmo é literalmente essencial para você, de fato, conseguir quebrar este seu ciclo. Agora, se além de identificar o seu tipo e você também quiser entender os seus atuais bloqueios, entender o seu cérebro e entender como de fato você pode ter muito mais lógica e ter um cérebro que trabalhe a seu favor, um cérebro com disciplina, com intensidade, com foco, sem sofrer para fazer aquilo que você tem que fazer, a gente está oferecendo temporariamente uma sessão estratégica personalizada e ela é gratuita. Mas óbvio que, como envolve a nossa equipe, o nosso tempo, ela tem de fato uma limitação de pessoas e é uma sessão que a nossa consultora ela vai entender o seu momento, entender os seus padrões, os seus bloqueios, aquilo que de fato está te travando de você não ir para o seu próximo nível, porque a gente meio que chega num platô na vida e é difícil passar. Com o que a gente percebe, porque a gente não consegue se enxergar por completo. A gente cria vícios, a gente cria padrões e a gente começa a repetir. E eu quero que você venha para essa sessão para você literalmente ganhar um caminho prático para eliminar travas e ganhar literalmente confiança, resgatar você ou até resgatar o seu cérebro. Então aproveita essa oportunidade, o link está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado aqui deste vídeo.